Existe um nome na história que a Bíblia coloca em uma posição única e também profundamente perturbadora: Pôncio Pilatos. Governador da Judéia sob o Império Romano, Pilatos era um homem que tinha nas mãos o poder de vida e morte sobre muitas pessoas. Mas há algo que a maioria dos filmes e séries sobre Jesus não mostra com profundidade: o momento em que Pilatos olhou para Jesus e percebeu que havia algo diferente naquele homem. Ele sabia que Jesus era inocente e ainda assim fez o que fez. A história de Pilatos não é apenas sobre um homem que condenou Jesus. É sobre a guerra entre conhecer a verdade e ter coragem de defendê-la. Uma guerra que acontece todos os dias, em tribunais, em salas de reunião, nas decisões pessoais e dentro da consciência humana. É por isso que precisamos falar sobre Pilatos, porque talvez em algum momento da vida nós também já tenhamos agido como ele. Pôncio Pilatos, esse é o nome que aparece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos concordam que ele foi o governador da Judéia durante o período do julgamento de Jesus. Seu título oficial era prefeito romano, mas na prática, ele era o representante máximo do Império Romano naquela região. Isso significava que Pilatos possuía 3 poderes fundamentais: o poder militar, o poder judicial e o poder administrativo. Ele comandava tropas, supervisionava impostos e tinha autoridade para decidir sobre a vida e a morte de pessoas acusadas diante de Roma. E aqui está o primeiro ponto importante: Pilatos não era um homem ingênuo. Era um administrador experiente, acostumado à política, à pressão popular e aos conflitos religiosos da Judéia. Por isso, quando entendemos quem Pilatos era, entendemos também por que sua decisão foi tão grave. Não foi apenas um erro de julgamento, foi uma escolha consciente. João capítulo 18, verso 29. Pilatos saiu até os líderes religiosos e fez uma pergunta simples, mas carregada de peso: que acusação trazeis contra este homem? A resposta deles foi reveladora. Eles não apresentaram provas, não trouxeram evidências claras. Apenas disseram que se Jesus não fosse malfeitor, não o teriam entregado. Em outras palavras, confie em nós, ele é culpado. Mas Pilatos não era o tipo de homem que confiava facilmente em ninguém, muito menos em líderes religiosos com interesses políticos. Então ele entrou no pretório, chamou Jesus e fez a primeira pergunta direta: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu de uma forma que poucos esperavam. Disse que seu reino não era deste mundo e afirmou que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Então Pilatos fez uma pergunta que ecoa até hoje: o que é a verdade? Talvez tenha sido uma pergunta sincera. Talvez tenha sido o desabafo de um homem que vivia cercado por jogos políticos, mentiras e interesses ocultos. João capítulo 18, versículos 33 e 34. Pilatos tornou a entrar no pretório e chamou Jesus. Essa cena é fundamental. Não era mais apenas um julgamento público. Era uma conversa privada entre um homem com poder político e um prisioneiro aparentemente derrotado. Naquela sala, Pilatos fez perguntas que revelavam seu interesse em entender quem Jesus realmente era. Ele perguntou sobre o reino, perguntou sobre a autoridade de Jesus e ouviu uma resposta que mudou toda a dinâmica da conversa. Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos ouviu aquilo e entendeu algo importante: Jesus não era uma ameaça militar contra Roma. Ele não estava diante de um rebelde comum. Estava diante de alguém que falava com autoridade, serenidade e verdade. E foi ali que Pilatos começou a perceber: aquele homem não representava perigo político. João capítulo 18, verso 38, registra uma das frases mais importantes desse julgamento. Pilatos disse: Não acho nele crime algum. Mas Pilatos não viu apenas a inocência política de Jesus. Ele percebeu que havia algo mais profundo. Jesus não falava como um criminoso, não agia como um revolucionário violento, não demonstrava medo, desespero ou ódio. Quando Jesus disse: Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, algo deve ter confrontado Pilatos por dentro. Pilatos conhecia a verdade da política, a verdade do poder, a verdade dos acordos de conveniência, a verdade dos bastidores do império, e ele sabia que Jesus não ameaçava Roma da forma como os líderes religiosos diziam. Mateus capítulo 27, verso 18. Afirma que Pilatos sabia que Jesus havia sido entregue por inveja. Ou seja, Pilatos enxergou a verdade. Ele entendeu o que estava acontecendo, e mesmo assim não teve coragem de fazer o que era certo. Mateus capítulo 27, versículos 23 e 24.
Pilatos perguntou, mas que mal fez ele? Essa pergunta é poderosa, porque a multidão não conseguiu responder com uma acusação verdadeira. Não havia crime, não havia prova, não havia motivo justo para condenar Jesus. Mas a multidão gritava cada vez mais, e Pilatos, que tinha autoridade para libertá-lo com uma única ordem, começou a ceder à pressão. Ele teve medo, medo de uma revolta, medo de denúncias contra ele em Roma, medo de perder o cargo, medo de desagradar a multidão. Esse é um dos pontos mais perturbadores da história. Pilatos não foi forçado a condenar Jesus. Ele foi pressionado, mas ainda tinha autoridade. Primeiro tentou transferir a responsabilidade para os líderes religiosos. Depois, tentou encontrar uma saída política. E então apresentou uma alternativa: escolher entre Jesus e Barrabás. Marcos capítulo 15 mostra que Pilatos tentou usar um costume da festa para libertar Jesus. Ele ofereceu ao povo uma escolha: Jesus ou Barrabás. Barrabás era um prisioneiro real, um homem envolvido em rebelião e morte, alguém que aos olhos de Roma representava perigo de verdade. A escolha parecia óbvia. Qualquer pessoa sensata escolheria soltar Jesus. Mas a multidão escolheu Barrabás. E os evangelhos mostram que os líderes religiosos influenciaram o povo a pedir a libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. Pilatos tentou resistir. Perguntou novamente que mal Jesus havia feito, mas os gritos continuaram: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos declarou que não encontrava culpa em Jesus. Mas a pressão aumentou, a multidão gritava, os líderes insistiam. E Pilatos fez aquilo que se tornaria símbolo de omissão moral: ele lavou as mãos. Mateus capítulo 27, verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia e que o tumulto aumentava, tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. A expressão lavar as mãos atravessou os séculos. Hoje ela significa tentar se livrar de uma responsabilidade. É como dizer: isso não é mais comigo. Mas veja o que Pilatos realmente fez. Ele não apenas lavou as mãos, ele declarou publicamente que Jesus era justo. Ele sabia que estava entregando um inocente. Ao dizer: estou inocente do sangue deste justo, Pilatos tentou transferir a culpa para a multidão. Mas lavar as mãos não limpa a consciência, não apaga a memória, não remove o peso de saber a verdade e escolher o caminho da conveniência. Pilatos lavou as mãos diante do povo, mas não podia lavar a própria alma diante de Deus. Mateus capítulo 27, verso 19 registra um detalhe que muitos ignoram. Enquanto Pilatos estava assentado no tribunal, sua esposa mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Esse detalhe é impressionante. Pilatos teve mais de uma confirmação de que Jesus era inocente. Primeiro, sua própria consciência. Ele disse mais de uma vez que não encontrava culpa em Jesus. Segundo, o encontro privado com Cristo, no qual ouviu Jesus falar sobre reino, verdade e autoridade. Terceiro, o aviso de sua esposa, que havia sido profundamente perturbada por um sonho relacionado a Jesus. Pilatos não sofreu por falta de informação. Não foi ausência de consciência. Não foi ausência de aviso. Foi medo. Medo do povo, medo dos líderes, medo de uma revolta, medo de perder posição, medo de ficar sozinho defendendo a verdade. E esse talvez seja um dos maiores medos humanos: estar certo, mas estar sozinho. João capítulo 19, verso 19. Pilatos escreveu uma inscrição e mandou colocá-la sobre a cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A inscrição foi colocada em 3 idiomas: hebraico, latim e grego. Isso tornava a mensagem pública, visível e compreensível para diferentes povos que passavam por Jerusalém. Os líderes religiosos ficaram incomodados e pediram que Pilatos alterasse o texto. Queriam que fosse escrito: ele disse, sou rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Essa frase é forte. Mesmo depois de ceder à pressão e entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos manteve escrita uma verdade que incomodava os acusadores. Ele sabia que Jesus não era um criminoso comum. Sabia que havia algo diferente naquele homem. E, de certa forma, aquela placa se tornou um testemunho público. Jesus foi condenado como se fosse culpado, mas até sua acusação apontava para sua realeza. Os evangelhos não contam com muitos detalhes o que aconteceu com Pilatos depois da crucificação de Jesus, mas fontes históricas antigas indicam que ele foi removido do cargo alguns anos depois, após um incidente envolvendo samaritanos. Flávio Joséfo menciona que Pilatos foi chamado a prestar contas a Roma, e tradições posteriores dizem que seu fim foi marcado por queda, exílio e sofrimento. Há relatos diferentes sobre seus últimos dias. Alguns dizem que ele terminou em desonra. Outros escritos antigos afirmam que ele teria se arrependido, mas uma coisa permanece como reflexão central: Pilatos entrou para a história como o homem que reconheceu a inocência de Jesus e mesmo assim o entregou. Esse é o peso moral da sua história. Pilatos não aparece como um monstro sem consciência.
pelo contrário. Ele parece um homem que sabia o que era certo, mas não teve coragem de agir, e talvez seja isso que torna sua história tão assustadora. Não é a distância entre Pilatos e nós, é a semelhança. Pilatos nos mostra uma verdade incômoda. Essa história não fala apenas de um governador romano de quase 2000 anos atrás. Ela fala sobre cada um de nós. Quantas vezes sabemos exatamente o que é certo, mas escolhemos o silêncio? Quantas vezes deveríamos falar, agir, defender alguém ou tomar uma posição, mas preferimos lavar as mãos? O medo de ser diferente, o medo de ser rejeitado, o medo de perder algo, o medo de enfrentar a própria consciência. Aos poucos, esse medo constrói uma prisão interior, uma prisão feita de todas as vezes em que conhecemos a verdade, mas escolhemos o caminho mais confortável. Mas aqui está a boa notícia: a história de Pilatos não precisa ser a nossa história. A coragem que ele não teve, nós ainda podemos ter. Não se trata de nunca errar. Trata-se de, ao perceber o erro, ter humildade para voltar atrás, ter coragem para mudar, ter fé para escolher a verdade, mesmo quando a multidão grita o contrário.